Escola Bíblica no dia de hoje, lição de número 13. O tema da lição é Perseverando na Fé em Cristo. Hoje é o encerramento do trimestre, primeiro trimestre de 2025. Lições bíblicas da revista CPAD, na sede PRSE, na data do dia 31/3/2025, às 19 horas. Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Lições bíblicas. Tema do trimestre é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. Texto áureo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estais atento com a uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos iniciar a aula de hoje com oração em nome de Jesus, né? Peço para classificar de pé e se ligar com Deus. Como sempre digo, que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, né? Vamos se ligar e pedir a presença do Deus, que a sabedoria do alto venha nos iluminar no dia de hoje. Pai celestial, Deus santo, justo, verdadeiro, fiel, eterno, todo-poderoso, príncipe da paz, Senhor dos senhores, pedimos, Espírito Santo, nessa noite de hoje, a tua sabedoria que vem do alto, para que a gente venha, Senhor, ministrar de maneira, Senhor, agradável, Deus todo-poderoso, para a tua classe nesta noite. Vem falar o que o Senhor queira falar à tua classe, Deus todo-poderoso, palavras que venham diretamente do alto, inspiradas por ti, Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, nos ajuda, Deus todo-poderoso, com essa aula no dia de hoje, encerramento do trimestre. Chegamos até aqui porque o Senhor nos conduziu, o Senhor nos trouxe. Da mesma forma, conduz a nossa aula de maneira limpa, dinâmica e organizada, Deus todo-poderoso. Te pedimos a tua presença aqui neste lugar, Pai, é o que te oramos com fé, já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém. Graças a Deus, pode se assentar. Glória a Deus. Objetivos da lição. Tópico 1. Mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. Tópico 2. Enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. Tópico 3. Considerar as escrituras como fundamento da vida cristã. Então, o objetivo da lição é mostrar que diante das heresias é preciso nós termos perseverança. O que é perseverança? É confiar na palavra de Deus, porque tudo que está de fora da palavra de Deus não podemos acreditar. Então temos que perseverar na palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz, né? Tópico 2, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus, não usar outros meios nem outros artifícios para poder a gente aprender, né? Porque outrora vem um ou outro, outras religiões aí que não estão embasadas na Bíblia, né? Que muitas das vezes traz coisas de fora da Bíblia para que venha colocar no nosso conceito, só que não devemos aceitar, né? O nosso manual do dia a dia é a palavra do Senhor e temos que se alicerçar nela, que é a rocha e a água viva de todos os dias. Tópico 3, considera as escrituras como fundamento da vida cristã. Então, o fundamento da vida do cristão é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não podemos se basear em outro instrumento ou artifício que não seja a palavra de Deus. Leitura bíblica em classe, está lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo do 10 ao 17. 2 Timóteo 3, do 10 ao 17. O senhor lê? Ou eu leio? Tá bom, vou fazer a leitura do versículo. O pastor Vicente, com a voz da classe, lê o segundo versículo. Eu vou começar aqui no 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Versículo 11. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônia e Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior,
enganando e sendo enganados. 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosses inteirado, sabendo de quem tens aprendido, de quem o tens aprendido. 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Todos juntos? 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Introdução. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. Então, as religiões mundiais, está dizendo aqui que é um movimento de dissidentes. Delas possuem diversos escritos sagrados, né? Então, mas no cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. Então, a nossa fonte de inspiração tem que ser a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Glória a Deus. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Mas não falta quem indevidamente reivindique essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Então aqui está explicando que toda autoridade bíblica deriva de Deus, né? Então tudo aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus, né? Ela tem a origem do próprio Deus, ele inspirando os homens para que venham escrever, né? A palavra de Deus. É triste do ser humano, do cristão ou de qualquer outra pessoa, quando ele coloca dúvida no coração, quando ele deixa o diabo colocar dúvida e entrar no seu ser, querendo desacreditar o que está escrito na Bíblia. Tipo dizendo, essa palavra foi colocada pelo homem, essa aqui não existe, essa outra aqui não é para você acreditar, é para você crer no Novo e não no Velho Testamento, é para você crer só no Velho Testamento e não no Novo. Já vi pessoas dizendo que o livro de Jó não existe, que o livro de Jó foi uma escritura aí como se fosse um poema, porque de maneira nenhuma Deus deixaria o servo dele passar por aquela tribulação, entendeu? Então tudo isso aí, quando o ser humano ele começa a alimentar dentro de si, ele começa a se afastar das verdades de Deus. Então tudo que está na Bíblia devemos acreditar, porque o próprio Deus inspirou os seus servos para poder escrever, e hoje em dia é o nosso manual de todos os dias, né? Presbítero Rondinelli, igreja, tem um ponto aqui que eu acho que é muito importante nós guardarmos no coração, é sobre a Bíblia, a autoridade de Deus. Ou seja, a maior autoridade na terra, da parte de Deus, é a Bíblia Sagrada. Tudo que se falar tem que ser conforme a Bíblia Sagrada. Com relação à fé cristã, do cristianismo, a autoridade máxima do cristianismo na terra é a Bíblia Sagrada. Todos os que falarem têm que se submeter à autoridade das Escrituras Sagradas, nunca fora dela. Amém? Glória a Deus, vamos dar continuidade. Diante das heresias é preciso a perseverança, é o tópico 1 da lição. Tópico 1.1, os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificada como justiça, classificada com justiça, como epístolas pastorais, juntamente com a epístola de Tito, destaca também
destacam-se também pelo seu caráter apologético. Pode passar. Só uma observação, quando os irmãos ouvem falar de apologético, tá? É defesa, tá? Então essas duas epístolas a Timóteo, né? As epístolas a Timóteo, que é 1º e 2º, e também a Tito, né? Elas são classificadas com justiça como epístolas pastorais, né? E aí ele diz aqui, tem um caráter apologético. Esse caráter apologético é defesa da fé, e principalmente ministerial, né? Então todos os obreiros, né? Todos os obreiros que lideram deve ler toda a Bíblia, mas essas epístolas são muito importantes para a liderança cristã e para toda a igreja, mas a gente coloca a liderança cristã aqui como ponto alto assim da importância, porque é a liderança cristã, os pastores, os pregadores, aqueles que ministram a palavra de Deus, que tem que estar bem alinhado, né, com a orientação dessas epístolas, para eles não afrouxar em nada o que a palavra de Deus fala, e a igreja está realmente fundamentada nas escrituras sagradas. Obrigado. São refutações as heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis. 1 Timóteo 1,4 diz assim: nem se deem as fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. 1 Timóteo 1,4. E a expressão falsamente chamada ciência, 1 Timóteo 6,20, sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II, né, 200 anos depois de Cristo. Pode comentar. Pode passar, pastor. Irineu de Leão, 135 a 204 depois de Cristo, combateu o tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas também de sua época, os falsos doutores da lei, 1 Timóteo 1,7, da circuncisão, Tito 1,10, e as fábulas judaicas, Tito 1,14. Então aqui fala que Irineu de Leão, ele combateu o sistema da sua obra contra as heresias que já existiam. Aí aqui também fala do apóstolo Paulo, que está combatendo os dois principais grupos heréticos, né, que existiam na época, que falava tudo controverso da palavra de Deus. Eles poderiam até colocar algumas coisas da Bíblia também, ou da lei, mas também era distorcida, né, como acontece nos dias de hoje. As pessoas juntam as verdades com as mentiras, né? Então isso aí se torna uma heresia. Eu acredito na Bíblia, mas eu também acredito nisso daqui, acredito nesse homem aqui que já passou pela terra. Então, a passação era heresia, né? Então, os gnósticos da sua geração, como combateu as heresias judaicas também de época dos falsos doutores da lei, né? Que tinham falsos doutores da lei que na época, não era pastor, ainda pregava sobre a circuncisão, né? Tem uma passagem também bem conhecida que o apóstolo Paulo, ele debate também acerca da circuncisão, que naquela época do apóstolo Paulo eles ainda queriam praticar, né? E as fábulas judaicas, fábulas são contos, né, pastor? São contos que eles inventam alguma coisa inventada, né? Alguma história, né? Que é inventada por fora, que não é da palavra de Deus. Entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo, ele combatia essas fábulas, essas histórias que eram inventadas, né? Tipo mitologia grega. Mitologia grega, aqueles deuses dele ali nunca existiram. Ali foi alguém que inventou aquelas fábulas e eles começaram a acreditar. Os deuses cananeus ali, antes de Josué conquistar a terra prometida, eles inventaram história que Baal tinha 70 filhos e era casado com a Será, e eles adoravam todo o exército do céu. Então aquilo ali eles inventavam para que de geração em geração dos cananeus eles viessem acreditar. Mas era uma fé vã, né?
O que é uma fé vã? Uma fé que não ia chegar em lugar nenhum, né? Hoje em dia vemos, pastor, peregrinações, gente que anda de uma cidade a outra a pé, em busca de uma coisa que não existe. Uma fé que é vã, que não vai chegar a lugar nenhum. Peregrinação. A pessoa se sacrifica com um grupo de pessoas, às vezes é atropelado nas estradas, né? Morre, tem até a sua vida ceifada. Tem aquela moto-romaria que vão daqui para o Canidé, também para poder chegar lá na igreja e tudo, fazer aqueles rituais, mas é uma coisa que não chega a lugar nenhum, né? O apóstolo Paulo, ele combatia uma coisa que ele sabia que era real. Jesus Cristo é real, ele veio para a terra, ele ensinou, ele curou, ele pregou e morreu por nós, e até hoje ele vive no céu. Então, o apóstolo Paulo, ele defendia e nos ensinou também a defender tais coisas, porque sabemos que são coisas que têm fundamento. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar, né? Tópico 1.2, a experiência apostólica, versículo 10 e o 11. Os apóstolos elogia a perseverança, o apóstolo, que é Paulo, né? Elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. 2 Timóteo 3, 10 e 11. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vai elogiar a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina nos tempos tão difíceis, né? Olha aqui, no tempo do apóstolo Paulo, ele já considerava tempos tão difíceis porque tinha muita oposição, se opunha à obra de Deus, não é desse jeito, não é dessa forma, não deve acreditar na pessoa do Senhor Jesus, entendeu? Tentava de todas as formas desconstruir. Ele vai falar que tu, porém, tens seguido a minha doutrina. A minha doutrina que o apóstolo Paulo fala, ele várias vezes ele fala nas suas escritas, aquilo que eu aprendi do Senhor, e eu também estou passando para vós, ó. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver de Timóteo, né? Intenção, a fé, a longanimidade. O que é a longanimidade? É uma pessoa longânima. O apóstolo Timóteo, ele era o amor, paciência, perseguições, aflições. Ele vai falar de perseguições e aflições, aí aqui ele vai colocar tais as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofria. Então ele vai falar sobre as perseguições e as aflições, mas ele vai deixar aqui no final uma deixa para que a gente não desacreditar do evangelho do Senhor, que embora a gente sofra perseguições e aflições, que não existe no dia de hoje, eu creio que não aqui no Brasil, como existe em outros países aí, ou como existia na antiguidade, que as pessoas davam a vida pelo evangelho, né? Hoje em dia uma perseguição é um vizinho que se levanta contra você, é um companheiro de trabalho, é alguma pessoa de dentro da sua família que não comunga da mesma fé que você, não acredita na pessoa de Jesus Cristo, às vezes idolatra, aí às vezes se levanta, mas não é uma perseguição como a que o apóstolo Paulo sofria. Para vocês terem ideia, o apóstolo Paulo foi apedrejado e dado como morto e tirado para fora da cidade, para aqueles homens daquela cidade, eles já tinham matado ele. Só que o Senhor não permitiu, né? Porque o apóstolo Paulo ainda tinha muita obra para fazer, mas ele vai deixa aqui no final de dizer, ó, e o Senhor em todas as coisas me livrou, né? Isso aqui é para a gente não desacreditar, mesmo que venha perseguição, tribulação, aflição. O apóstolo Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, que é o Senhor Jesus. Então ele diz, e o Senhor me livrou de todas as coisas. Mas também se o Senhor não livrar, amém, do mesmo jeito, nós estamos pregando a palavra e estamos fazendo a vontade do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. As perseguições são uma referência
a experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Atos 13, de 8 a 12, versículo 50, e 14, 5 a 7 e 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Aqui, ó, como outra hora eu tinha falado, ó. Eles apedrejaram e vocês pensam que as pedras que eles tacavam eram pequenas? Era não. Mirava na cabeça da pessoa, lesionava mesmo para a pessoa morrer. Entendeu? Não é como se uma pessoa pega uma brita e taca na cabeça do outro, não, e fura um buraco, às vezes desce um pouco de sangue. Eram pedras grandes, eles realmente, a intenção deles era de matar, era de lesionar para a pessoa chegar à morte, né? Tendo convencido a multidão em Antioquia e Icônio, ó, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto, né? Então, as perseguições aqui eram pesadas, né? As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária de Paulo junto com Barnabé. Irmãos, eu sempre escuto, desde o início do meu evangelho, esse ano, eu creio que eu já vou fazer seis anos aqui agora no mês de abril, aqui na Renovação, mais 11 anos de fé, né? Mas desde o início da minha fé que eu escuto que quando o crente ele não está tendo tribulação, alguma coisa de errada está. Porque quando você está agradando a Deus, irmão, o diabo ele levanta pessoas para lhe atribular, para lhe perseguir, para tirar você do sério. Entendeu? Então, sempre o meu antigo pastor, ele me falava, e também outras pessoas, que o crente, ele, tipo assim, tem que ter tribulação na vida do crente, né? Porque é um exemplo, um dos maiores exemplos que ele está agradando a Deus. Concorda comigo, pastor? Perfeito, há até um comentário que eu concordo. Se o crente disser que está tudo bem, está errado. Tem que ter uma tribulação, porque o inimigo de Deus, né, não para de trabalhar contra o povo de Deus. Mas o Senhor Deus também está o tempo todo, 24 horas trabalhando, e Ele é maior. Nosso Deus, o Deus eterno é maior. Pode passar? É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra, na sua segunda viagem missionária. Isso é Atos 16, de 1 a 3. Isso aconteceu depois dessas perseguições, e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de alguma dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Então aqui, ó, lá em Atos 16, você vai ver o apóstolo Paulo, ele conhecendo a Timóteo, né? As pessoas da redondeza ali, que moravam próximo à casa de Timóteo, vieram até o apóstolo Paulo dar testemunho dele, daquele jovem, né? Que era um jovem inspirado, era cheio do Espírito Santo, era um jovem que dava um bom testemunho na igreja e no meio da sociedade, né? Mais na frente, vocês vão ver que a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo eram crentes e já instruíam eles desde pequeno para poder ele estar firmado no evangelho do Senhor. E agora, depois da sua mocidade, chegou o apóstolo Paulo para embasar, né? Para dar uma continuidade no ministério dele, ensinando aquilo que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus, né? Isso aconteceu depois dessas perseguições. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunho ocular de alguma dessas perseguições. Então ele via na prática, mas mesmo assim ele não desistiu. Ele viu o que o apóstolo Paulo sofria por amor de Jesus, né? Aquele que perseguia outrora, agora passou a ser perseguido, passou a ser apedrejado, né? Passou a ser caluniado, passou a ser preso, passou a apanhar com varas de bambu. Mas tipo assim, se a pessoa não tivesse fé, aquele jovem vendo tudo isso aí, eu lá vou entrar nesse negócio, eu lá vou dar continuidade nisso aí, para quê? Para sofrer, para apanhar. Mas ele sabia que ali por trás tinha um bem maior, né? Que a vida eterna é a salvação, era um amor em Cristo Jesus. (1:3) Entendendo o querer, versículo 12.
E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. O verbo querer em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É mais que um simples desejo, mas uma solução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Então é a gente viver com a verdadeira certeza que a gente tem um propósito de alcançar a vida eterna. De padecer por amor do Senhor Jesus Cristo, né? O próprio apóstolo Paulo fala aqui, não sei se é em 1 Coríntios ou em 2, que ele fala que ele passava perseguições, mas ele não desanimava. Nunca ele estava desanimado. Ele tinha prazer, a palavra que o pastor Adriano leu ontem aqui, explanou. Ele tinha prazer nas tribulações, nas perseguições. Não que ele gostasse, mas ele sabia que ele tinha um propósito maior, né? Que aquele propósito era chegar à vida eterna. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Então, sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, né? Isso é uma palavra maravilhosa, né? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, está lá em 1 Pedro 4,14. Isso é que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Então, na atualidade, o Senhor Jesus, Ele quer que a gente sofra, né? Pelo Evangelho, porque Ele sabe que a gente vai padecer, vai sofrer tribulação, mas é como eu disse aqui outra hora, que tudo posso naquele que me fortalece, né? Um antigo trabalho que eu tinha, pastor, se o senhor me permite só um breve testemunho, eu comecei a trabalhar lá e comecei a me destacar, e entrou um rapaz que, quando o meu salário foi aumentado, o quê? R$150 a mais, para eu ficar como a segunda pessoa do encarregado. E esse rapaz, ele tinha uma inveja tão grande, irmão, de mim, e ele ficava me perseguindo. E eu pedia para ele fazer as coisas, ele dizia que não ia. Aí ficava querendo arrumar confusão, querendo brigar. Chegar ao ponto de ir na porta da minha casa me afrontar, pastor. Na porta da minha casa me afrontar. Por quê? Porque eu era crente, estava se destacando dentro da empresa, e ele dizia assim para mim: pastor, eu te odeio porque tu é crente. Eu não gosto de crente. Eu, irmão, vá se converter, irmão. O Deus que eu sirvo é o Deus de paz. E aquilo ali tirava minha paz, irmão. E foi durante uns 8 anos esse rapaz me atribulando. Mas você pode ver que aqui nessa própria lição diz que essas pessoas, elas não se destacam, elas não sobem, elas não conseguem êxito. Elas só continuam no mesmo lugar. Por quê? Porque inveja a vida dos outros, né? Porque, tipo assim, persegue o servo de Deus. Então Deus não está com essa pessoa, né? Às vezes se travestia de crente, porque eu conheço também a palavra, tu conhece só frase decorada. E de todas as formas eu evitava esse rapaz. E naquela empresa eu subi de cargo, passei a ser encarregado, tive um salário melhor. E até hoje ele continua lá no mesmo setor e no mesmo cargo. Faz prova em cima de prova. É reprovado em todas elas, não consegue prosperar, pastor. Mas a questão da pessoa é a inveja e de querer estar perseguindo as pessoas. Entendeu? Uma vez eu me encontrei com ele, eu vim ali no ônibus ali do Ceará Lagoa, e eu me encontrei com ele, tipo, evitei para não falar, e ele pegou e veio: eu soube agora que tu tá bem, né? Eu, graças a Deus. Ele: peraí que eu vou te acompanhando. Não, eu vou por aqui, eu vou por este caminho, e tu vai pro teu caminho que dá tudo certo. E fui e me desfiz daquele rapaz, entendeu? Mas já estava querendo puxar uma nova situação. Então, na própria lição diz que esse tipo de gente, ele não prospera. Ele vai perseguir um, ele vai perseguir outro, ele vai atrás de desviar outro, ele vai tentar tirar a paz de outra pessoa para que a gente saia do foco. O foco é a salvação e é o evangelho do Senhor, né? Pode passar, pastor. 1,4, característica dos enganadores, ó. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados.
Mas aqui, o tópico aqui vai dizer, ó, enganando e sendo enganado, porque os enganadores, eles têm uma malícia tão grande, um artifício tão grande, para poder enganar as pessoas que eles próprios acreditam. Então, eles são enganados também, porque eles estão em treva, né? Então, aqui vai dizer que eles estão enganando e também estão sendo enganados. E eles vão de mal a pior, só vão caindo para dentro do abismo, né? Então, tem gente que inventa uma mentira tão grande e tem um artifício tão grande que ele próprio acredita na mentira dele, né, pastor? Ele próprio acredita e vai enganando a muitos. Quem puder desviar, ele vai desviando, mas ele vai de mal a pior, ele vai enganando e também vai sendo enganado, né? Pode passar, pastor. O termo usado pelo apóstolo Paulo para enganadores ou impostores é goês, uma palavra que aparece uma vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usado na igreja, usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Então, o que é que a gente vê aqui na figura? Aqui é meu lobo, aqui é meu ovelha, aqui é meu pastor. Aqui tem 3 tipos de uma simbologia aqui. O corpo dele é de pastor, que ele está ali engravatado, está de paletó. Aí a cabeça dele é o que é de 2 animais diferentes, né? A metade lobo, a metade ovelha. Por quê? Porque esse daqui é a pessoa que anda em cima dos púlpitos, né? Enganando as pessoas, né? Hoje em dia que andam se pregando que a pessoa não é salva, né, nem por Jesus, é salvo pelo dízimo. Se a pessoa não der o dízimo, a pessoa vai para o inferno, a pessoa vai perder a salvação. O dízimo é necessário para manter a obra de Deus, mas a palavra de Deus diz que a pessoa é salva pela pessoa do Senhor Jesus, né? Então eles inventaram também agora o trízimo, pastor, que não é mais 10%, é 30% do que você ganha. Daqui a pouco eles vão querer todinho, pastor, não vão querer mais que as pessoas, né, dê só os 10% como a Bíblia ela manda, né? Então, esse tipo de pessoa aqui, ó, tá aqui, ó, anda em cima dos altares e o pior é que arrasta uma multidão, viu, pastor? Arrasta uma multidão atrás deles, porque tem gente que vai para o evangelho, não é para alcançar a salvação, não é para seguir Jesus, não é para ter a vida eterna, mas sim para querer riqueza. E a Bíblia diz que se você vier para o evangelho, ela não ensina que você vai ter riqueza, não. Você vai ter tribulação, você vai ter perseguição, mas você também vai ter gozo e paz no Espírito Santo. Você vai ter uma vida de paz, uma coisa que o mundo não dá. Uma liberdade, né? Não é uma libertinagem, é diferente de libertinagem, né? É isso que a Bíblia ensina. Pode passar, pastor. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres está se referindo, em nada diferente dos falsos doutores. Então, na época do apóstolo Paulo já existia, ó, ensinadores e doutrinadores de mentira, né? Como não é diferente nos dias de hoje, ó. Falsos mestres, sem nada difere dos falsos doutores. Então eles têm uma eloquência tão grande. Uma vez eu estava passando, o pastor e classe, em frente a uma igreja que prega sobre prosperidade. Estava lá um pastor bem novinho, o cara com a lábia danada. Eu fiquei uns 10 minutos assim escutando a pregação dele, né? Quando a fé envolvendo as pessoas só para chegar numa solução comum, que era arrastar o máximo de dinheiro que ele podia das pessoas, né? Envolvia, falava em família, humanamente falando, eu sou isso, eu sou aquilo, que não sei o que, uma lábia tão bonita, mas no final era só pelo mesmo propósito, que era arrancar o que às vezes as pessoas nem tinham. Pode passar, pastor. Nenhum deles teve futuro promissor, segundo Pedro 2, 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores,
que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetida perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormitará. 2 Pedro 2, 1 a 3. Então aqui Pedro já advertia sobre os falsos profetas, ó, e os falsos doutores, né? Introduzirão encobertamente. O que é encobertamente? Eles misturam a verdade com a mentira, né? Encobertamente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, né? Negarão o próprio Cristo, porque quando a pessoa está pregando heresia, está ensinando os outros para ir para o caminho da perdição, ele está negando o Senhor Jesus, está negando aquele que o resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Então ele está se perdendo e está perdendo todos aqueles que estão ouvindo ele, né? E estão seguindo eles também. Sempre eu prego ali naquela passagem da viúva de Naim, né? Viúva de Naim, você pode ver que vem um cortejo seguindo o morto, uma multidão. Aí ele se encontra com outra multidão que vem atrás de Jesus, na porta da cidade, aquele encontro. Então ali, ó, o encontro da morte com a vida. A vida é Jesus Cristo. Várias pessoas estavam seguindo o dono da vida, que era o Senhor Jesus, e muitas outras pessoas seguindo o morto. Hoje tem uma multidão, irmão, seguindo gentes mortas e defuntas em cima dos altares. Pessoas que não têm nada de Cristo, pessoas que já morreram faz há tempo espiritualmente, que deixaram se corromper, mas mesmo assim tem uma multidão seguindo. Eu enfatizo naquela passagem. Mas quando a morte ela se encontra com a vida, a morte ela ressuscita. O Senhor Jesus toca no esquife ou no caixão, e aquele menino ele se levantou, né? E eu creio que aqueles que vinham seguindo o cortejo do defunto se converteram a Jesus Cristo, né? Então hoje em dia existe uma multidão seguindo a mortos e a defuntos, me perdoe até a palavra classe pastor, que realmente é essa o adjetivo que eu uso para pessoas que andam na perdição, em cima dos altares. E outra coisa, ó, eles não permanecem, que a própria palavra de Deus, o próprio Pedro falando aqui, que eles não permanecem, eles vão caindo um após o outro, mas um cai e outro se levanta, mas o Senhor Jesus não deixa, ó, porque ó, o tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita, né? Então eles não permanecem, irmão, não permanecem. O que permanece é a palavra de Deus e quem prega a verdade, porque quem prega a mentira não permanece, eles caem. Pode passar, pastor. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. É o tópico 2, 2:1. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras, está lá no versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, segundo a Timóteo 3,14. Pode passar. O contexto em 2 Timóteo 3, 10 a 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14 o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, em sabendo de quem o tens aprendido. No plural grego, tinon, literalmente, dos quais. Isto permite as seguintes traduções: você sabe de quem foram você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã? Pois conhece aqueles de quem aprendeu. Confiar naqueles de quem você aprendeu.
Então, o interessante é que o apóstolo Paulo, ali em Atos 16, quando ele se encontra a primeira vez com o jovem Timóteo, né? Ele vai ver algo de especial naquele jovem, né? Ele já sabia, ele tinha mansidão, como diz todos os adjetivos aqui na lição anterior que eu li, no tópico anterior que eu li. E ele vai ver que aquele jovem tinha algo de especial, né? Então ele já vai trazer para perto dele para aprimorar as qualidades que ele já que tinha aprendido com a sua mãe e a sua avó, para poder ele se desenvolver no Evangelho do Senhor, né? No entanto que ele se desenvolveu, foi um ganhador de alma, esteve à frente de igreja, entendeu? Ali na igreja primitiva. Então o apóstolo Paulo, ele traz para o lado dele, né? Para poder desenvolver aqueles talentos ali que ele já tinha na obra de Deus. Desde a infância, versículo 15, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lóide, 2 Timóteo 1 e 5, e ao próprio apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2 e 2, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, 2 Timóteo 1 e 5. Lembrando aí a classe, que quem quiser comentar alguma coisa ou falar, o microfone ali está com o diácono Silvio, viu? Quem quiser comentar ou falar alguma coisa aí sobre a lição. Então aqui fala que desde a infância, né? É o papel dos pais a ensinar nossas crianças no caminho que eles devem andar, né? Então, desde a infância, ó, seria uma referência natural, está lá no versículo 15, a sua mãe Eunice e a sua avó Lóide. E ao próprio apóstolo Paulo, é aquilo que eu falei outrora, né? A mãe Eunice e a avó Lóide de Timóteo, desde dele pequeno, já ensinava a palavra de Deus e os caminhos do Senhor a ele, né? Então, e depois o próprio apóstolo Paulo tomou para si para poder continuar o desenvolvimento daquele jovem, do jovem Timóteo, né? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Então, a fé, o apóstolo Paulo, ele percebia que a fé de Timóteo não era uma fé fingida, né? Porque tem gente que tem fé fingida. Diz que crê em Deus e não crê, diz que faz e não faz, né? Diz que vai e não vai. Então é uma fé fingida. E o apóstolo Paulo, ele percebeu que a fé que havia em Timóteo, que ele disse que a fé é fingida, que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então ele tinha a certeza aqui em 2 Timóteo 1,5, que a fé de Timóteo não era fingida. E da mesma forma, da fé que habitava em Eunice e na avó dele Lóide, também habitava em Timóteo. Então, qual é o papel dos pais? É ensinar os filhos no caminho que eles devem andar, né? É instruir na palavra de Deus, é colocar para ler um versículo, é já ensinar a dar uma saudação na igreja, louvar um hino, né? Muitas das vezes eu sou exigente demais, o pastor, com meus filhos, porque eu ensino eles a louvar no playback, eu ensino eles a ler um versículo. O Levi daqui um dia vai estar explanando a palavra de Deus, porque eu já estou ensinando também. Ele está meio inseguro, mas quando ele estiver seguro ele vai vir também. Então, quando tiver no meu alcance eu vou fazer, né? Mas é como o pastor disse, que quando sai do alcance o nosso dever, né, pastor, é só orar. Porque muitas das vezes quando fica adolescente já está meio seguro de si e não quer fazer mais as vontades do pai, quer fazer as vontades de si próprio, de si mesmo. Então o que a gente pode fazer é orar quando foge do nosso controle, mas oremos a Deus para que não chegue nessa situação e que nossos filhos sempre estejam na presença de Deus, porque eu sempre digo para ele, vocês são privilegiados de ter nascido no berço evangélico. Se eu tivesse esse privilégio que vocês têm, da minha mãe e o meu pai ser crente, né, e me ensinar desde pequeno a estar na igreja, hoje eu seria mais desenvolvido do que eu já sou hoje, né? Perdi muito tempo no mundo e eu não quero que vocês percam. Sempre nas orações eu digo, não deixe meus filhos conhecer o mundo assim como eu conheci. Não deixe meus filhos conhecer os prazeres malditos do mundo como eu conheci. Então eu vim para o evangelho muito tarde, né? E eu não quero que isso aconteça com eles, né? Então aqui fala da mãe e da avó, mas não enfatiza o pai, né, pastor? Não enfatiza o pai, não fala do pai de Timóteo, mas fala da mãe e fala da avó, que eram crentes no Senhor e ensinaram eles a Timóteo andar no caminho que ele deveria andar.
tópico 2.2. Volta aí, pastor. O senhor passou direto. Permanecendo firme nas sagradas letras. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Ok. Pode passar. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que fostes inteirado por duas razões principais: A, porque sabia de quem tinha aprendido; B, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. Então Timóteo aqui é exortado a permanecer firme, né? O que é firme é ter uma constância no evangelho, naquilo que ele aprendeu, né? Porque muitas das vezes é difícil ter uma vida de constância, de firmeza, mas não é impossível, né? Não é impossível, mas para isso nós temos que perseverar na fé do Senhor. Temos que vir para a igreja, temos que perseverar no jejum e na oração, para que a gente fique firme. Muitas das vezes eu vejo gente dizendo que dá para ser crente em casa. Eu não acredito. A pessoa em casa, a pessoa esfria, não tem a mesma comunhão que tem dentro da igreja. Muitas das vezes a gente passa pela porta da igreja fraco. A gente recebe uma palavra de renovo e sai por aquela porta quando o culto termina forte. Muitas das vezes a gente chega fraco, o louvor fala com a gente, e a gente sente a presença do Espírito Santo e sai de dentro da igreja renovado. Então a igreja é um combustível para que a gente venha todos os dias se manter firme naquilo que aprendemos. Porque quando você aprende uma coisa, meus amados irmãos, se você não praticar, né, pastor, você esquece. Você esquece. Tem coisa que vai para a vida toda. Você aprende a andar de bicicleta, você vai continuar andando de bicicleta. Agora tem coisa que você aprende no evangelho, se você não continuar praticando, não ir aos pés do Senhor, você não consegue ter essa firmeza. Você não consegue permanecer firme naquilo que você aprendeu e naquilo que você acredita. Ou então, se você deixar entrar a heresia no seu coração, como eu disse aqui outrora. Esse versículo da Bíblia não existe, essa palavra não existe, essa palavra foi colocada, isso aqui foi o homem que colocou, isso aí que o irmão está pregando não é de Deus, isso aí é de Deus, você ficar julgando. Então, quando a gente passa para o papel de juiz, a gente não é mais observador da lei, o apóstolo Tiago já diz. Então vamos ser observador, mas não só observador, praticantes também. Porque quando a gente não pratica, a gente esquece. Porque, letra A aqui, ó, porque sabia de quem tinha aprendido, que era da avó dele e da mãe dele. Porque são as sagradas letras, os escritos sagrados da Bíblia. Então tudo que está na Bíblia que é embasado, é inspirado pelo Espírito Santo e escrito por homens. Então, tudo que está na Bíblia não é para a gente desacreditar. Pode passar. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. Deuteronômio 6, 4 a 8, Provérbios 22, 6. Então, eu vou só ler o tópico 2, aprendendo com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. Então, devemos ler a palavra de Deus para os nossos filhos, devemos fazer um culto doméstico, devemos fazer uma leitura. A família nunca é tipo assim, não é fácil. Eu venho aqui falar, enfatizar, ratificar que não é fácil você juntar uma família para poder ler e estudar a palavra de Deus. Muitas das vezes um se atribula, outro vai para um lado, outro vai para o outro. Eu estou fazendo uma campanha, pastor, lá em casa dia de sábado, só para a família. E quando está perto de começar a campanha, 7 horas da noite já começa a tribulação dentro de casa. Entendeu? Isso ali é o inimigo que não está satisfeito com aquilo que a gente está fazendo. Mas é necessário que a gente faça aquilo para quê? Para que ele já cresça com aquilo. A louvar um hino, a aprender a palavra, a aprender a orar, entendeu? Aprender a fazer as coisas de Deus.
Deuteronômio 6,4 e Provérbios 22,6, que é no Velho Testamento, né? Pode passar. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. Deuteronômio 6, de 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Então, muitas das vezes, hoje, principalmente nos dias de hoje, as pessoas costumam fazer tatuagem com a palavra de Deus, né? Tatuar na pele, colocar um versículo bíblico, principalmente Salmo 91, Salmo 23. Vejo muito, mas mais importante do que isso é você colocar na tábua do seu coração, né? Deuteronômio vai dizer aqui: as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás os teus filhos, e dela falarás assentada em tua casa. Então, aqui em Deuteronômio, na lei de Moisés, ele já falava sobre o ensino aos filhos dentro da própria casa, né? Andando pelo caminho e deleitando-se e levantando. Também atarás por sinal na tua mão, né? E te serão por testeira entre os teus olhos, e escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, na casa deles lá já tinha nos umbrais das portas as palavras, os versículos da Bíblia, justamente para decorar e não esquecer, e sempre estar ligado na lei do Senhor, né? Pode passar, pastor. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, que no nosso caso aqui é a escola bíblica, né? Não é nos domingos, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. Então, começa em casa com os pais, e a igreja dá continuidade no trabalho, para que seja uma coisa mais embasada, uma coisa mais firme, né? Então, em casa você vai ensinar a palavra, para que é melhor chegar na igreja, a igreja também vai ensinar, como aqui acontece no dia de segunda-feira. Tem as escolas, tem as classes, todo mundo vai ali para trás, né? Aprender mais de Deus, fica os adultos aqui. Então, começando em casa, e a igreja também aqui, através da escola bíblica, que não é dominical. Qual é o nome que usa para segunda-feira, pastor? Segundal, é? O nome que usa para segunda-feira? Só a escola bíblica mesmo, né? Então é a EB. Apoia completamente essa formação. Esse é o princípio para os nossos dias. Amém? A igreja está entendendo? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Irmão Emanuel quer perguntar alguma coisa? Não? Tópico 2.3. A Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus. O termo grego theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras theos, Deus, e pneu, respirar, soprar. Pode explicar essa parte aí, pastor? O resumo aqui é que a palavra inspirar, a pessoa é como um pensamento, é como um sentimento, né? E aqui theos é Deus, ou seja, Deus, e pneu, que é de pneuma, né? De ar, que é a palavra que se refere a espírito, né? Então fica claro aqui que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, como nós já lemos, né? Que toda a escritura é divinamente inspirada, né, por Deus aos homens santos de Deus, não é de interpretação particular, pessoal de ninguém, né? Então, só para reforçar que a palavra de Deus foi falada pelos homens, escrita pelos homens, mas foi Deus, o Espírito de Deus, que deu aos homens santos de Deus estas palavras. Tem só um comentário lá do pastor Luiz, que ele diz que o único livro, né, pastor, que é inspirado por Deus e escrito pelos homens é a Bíblia, né? Não tem nenhum outro no mundo que seja dessa forma, né?
Pode passar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a Escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo ou movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Então, é toda a escritura, né? De Gênesis a Apocalipse é inspirado, né? Então, é todo o texto sagrado. Não tem gente que quer tirar um livro, quer colocar outro livro. Tem uns livros apócrifos, né? Que foi aqueles que não foram aceitos, ser colocado na Bíblia Sagrada. Mas sempre tem. Mas a palavra que está dizendo que toda a escritura de Gênesis a Apocalipse é inspirada, né? E também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? Ou movidos pelo Espírito Santo. Tudo que foi escrito aqui foi inspirado e movido pelo Espírito Santo de Deus, né? Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Nenhuma literatura do mundo possui essa prerrogativa, né? É a prerrogativa que o pastor Luiz diz, né? Que nenhuma é inspirada por Deus e escrita pelos homens, né? Então, pode falar? E nenhuma a autoridade da Bíblia, uma das provas, que tem vários aspectos de se provar, mas é que a palavra da Bíblia Sagrada, quando ela é anunciada, Jesus diz que a palavra dele não é letra, é espírito e vida. Então essas letras da Bíblia Sagrada, foi o Espírito de Deus que falou, e quando ela é proclamada, é anunciada, que entra no ouvido da pessoa, entra o Espírito de Deus também, e faz uma obra que nenhuma outra literatura é capaz de fazer, porque fica provado que é o poder de Deus, né? Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que zombaram da palavra, que tocaram fogo na Bíblia, e que, em consequência dessas atitudes, teve um encontro com Deus, né? E viram que ali não era só letra, ali era o próprio Deus, era o Espírito de Deus que tinha escrito e que velava pela palavra do Senhor, né? Inclusive, a Bíblia Sagrada é o livro mais temido no mundo, né? As religiões têm medo da Bíblia e da palavra falada pelos cristãos, né? Eles têm medo, tá? Porque é o poder de Deus. Como Paulo diz, que ele não pregava sabedoria humana, palavra humana, ele pregava o evangelho, que é poder de Deus, né? Isso é maravilhoso. Ele pode fazer qualquer pessoa salva para salvar. Ele pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus Cristo, é proveitosa. Então, o que a Bíblia serve? Ela serve para ensinar, né? Muitas lições maravilhosas aqui dentro, repreender. O apóstolo Paulo disse que quando você vai repreender alguém, você vai repreender com amor. E quando você repreende a pessoa usando as escrituras, ela não pode combater, porque se ela for combater, ela está combatendo a própria palavra de Deus. Então, contra Deus ninguém vence, né? Contra Deus ele vai ser vencido, porque se eu for repreender com a minha sabedoria, o livro de Provérbios, eu não lembro qual é, diz que aquele que repreende o escarnecedor atrai afronta contra si, né? Mas se eu for repreender o escarnecedor dentro da Bíblia, ele não vai ter argumento nenhum, pastor, para vir retalhar ou vir querer não aceitar, né? Corrigir também da mesma forma. Muitas das pessoas não gostam de maneira nenhuma, pastor, de ser corrigido, né? Quando está no erro. Quando está no erro, as pessoas não gostam de ser corrigido, não gostam de ser repreendido, né? Já trata logo com ignorância. Mas a palavra de Deus também é para instruir, né? E instruir em justiça, que é um livro que é justo, né? A palavra de Deus. Versículo 15 e 17. Tópico 3. Tendo as escrituras como o fundamento.
3:1, a autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que esta é a vontade de Deus. Então a igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento, né? Aqueles apóstolos que andaram com Jesus, né, pastor? Então eles são praticamente os líderes da igreja, que eu estava lendo em Atos capítulo 1, que existiam vários seguidores, né, de Jesus, mas aqueles 12 que Jesus escolheu ali eram aqueles que ele tinha uma intimidade maior, né? Que andaram com ele, que viram milagre, que viram ele fazendo várias coisas, né? Então ali eles tinham uma intimidade. Então, depois da morte e ascensão de Jesus para o céu, ficou inquestionável a autoridade dos apóstolos do Novo Testamento, né? Então as pessoas seguiram o apóstolo em nome de Jesus, sabendo que essa é a vontade de Deus, né? É importante, inclusive, lembrar das palavras do apóstolo Paulo, né? Ele entrou para compor os apóstolos, né? Apesar de ter vindo já depois da morte de Jesus, mas Jesus apareceu a ele visivelmente, né? Ele viu Jesus, falou com ele, e a obra foi muito grande. E o apóstolo, nos seus ensinamentos, ele diz assim: se um anjo do céu, agora observa o que ele diz, ou nós era ele e os apóstolos ali do tempo que conviveram com Jesus, ou nós mesmos, pregar outro evangelho, seja anátema. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, se qualquer um de nós apóstolos mudar o que nós estamos falando, nós estamos mudando o que Deus nos deu. Então nos considerem anátema, malditos. Então assim, imagina, os apóstolos que passava o dia com Jesus, dormia, acordava, o dia dormia, acordava, via tudo, eles conheciam até a respiração de Jesus, né? O caso de João, que deitava no peito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus treinou 24 horas durante todo o ministério de Jesus, aqueles homens, e Paulo foi reconhecido por aqueles apóstolos como apóstolo do Senhor. Então os demais apóstolos que vieram depois deles, é duvidoso, né? Só esses apóstolos que realmente merecem 100% de crédito no que eles falaram e ensinaram. Os demais que vieram depois deles, os que nós temos na atualidade, eles podem receber o título de apóstolo, que o apóstolo também no original, o significado, a etimologia da palavra, na raiz, significa enviado. Então, esses daí que se dizem apóstolos, eles são enviados, como um pastor, como um missionário, mas eles não estão na mesma ordem de credibilidade dos primeiros apóstolos, incluindo Paulo. Amém. Estão entendendo, né, igreja? Glória a Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, 1 Timóteo 5,18, Deuteronômio 25,4, Mateus 10,10, Lucas 10,7, e da mesma forma as epístolas paulinas, 2 Pedro 3,15, 16, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como Escritura inspirada. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo 5,18. Não matarás a boca ao boi quando trilhar. Deuteronômio 5,4. Deuteronômio 25,4. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Lucas 10,7. Então aqui vai falar sobre as concordâncias dos evangelhos, né? Que os escritores do Novo Testamento, eles sempre tinham como concordância, né, pastor, o Antigo Testamento também, né? Que ele vai dizer, ó, porque diz a Escritura, ó, não ligarás a boca do boi que debulha, e é digno do obreiro do seu salário. Isso aí tem lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio 25,4. Mas por que eles ligaram a boca do boi? Porque quando o Senhor era ruim, quando eles iam debulhar o trigo, né? Eles amarravam a boca do boi para o boi não comer aquele trigo que caía no chão. Mas ele vai dizer que digno é o obreiro do seu salário. Se o boi está trabalhando, ele também tem direito de comer, né? Só que hoje em dia as pessoas distorcem
essa parte B aqui do versículo, né, para poder ganhar dinheiro das pessoas, para cobrar numa pregação, para dizer que eu só vou por tanto, na semana é 300, final de semana é 1.500, entendeu? Porque eles usam isso aqui, digno é o obreiro do seu salário. Só que a palavra de Deus diz que a gente tem que levar para dentro da igreja, não tirar de dentro da igreja. Então, o que é que na lei de Moisés ele observava? Que quando o Senhor era ruim, ele amarrava a boca do boi, pastor, com pano, para o boi não comer aquele trigo que caía no chão, quando o boi estava rodando lá na roda, debulhando, né, o trigo, para depois ele juntar para não se perder nada, né? Mas na lei de Moisés diz que tinha que deixar para o boi comer, porque ele estava trabalhando e tinha direito de comer. Da mesma forma, quando o Senhor era ruim, na lei dizia que as espigas de lado das lavouras não deveriam ser colhidas para alimentar o estrangeiro, né? O peregrino que vinha de uma cidade a outra cansado, ele tinha direito de comer pela lei. Só que quando o Senhor era ruim, ele colhia todinho, pastor, não deixava nada, entendeu? No tempo de Malaquias, o dízimo seria para alimentar a viúva, o órfão, o estrangeiro, né? E os levitas. E eles não faziam. Os sacerdotes eles pegavam para eles e davam do pior para o Senhor. Deixava a viúva com fome, deixava o órfão com fome, deixava o estrangeiro com fome, né? E tudo isso aqui eles usavam como pretexto, digno ao obreiro do seu salário. Aí não usa a frase toda, o versículo todo, só a parte do versículo para poder estar distorcendo. É a questão daquelas pessoas que estão agindo de má fé, né? Não atarás a boca do boi quando trilhar. É aquela mesma parte, no Deuteronômio 25:4, que o boi ia girando, ia descascando o trigo, e o que caía no chão ele ia comendo. E ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem por digno ao obreiro do seu salário. Isso aqui é quando o Senhor manda, né, pastor? A missão dos 12 lá, né? Que ele fala que não vá com alforje, nem 2 sandálias, nem 2 túnicas. Se chegar numa casa e pregar, eles receber, vocês pregam a palavra, mas que ele não receber, bata o pó dos seus pés, e ele vai falar aqui, ó, o que ele estiver comendo e bebendo, coma também, né? Pois digno é o obreiro do seu salário. Não pode ser usado numa parte distorcida, né? Se eu vou anunciar o evangelho, eu tenho que cobrar, ou eu tenho que estipular um valor, que isso aí eu já vou estar fora da Bíblia, né? Como muitas pessoas hoje em dia elas fazem. Pode passar, pastor. Quer fazer algum comentário? Quer comentar alguma coisa, igreja, sobre isso? Irmão Francisco, irmão Antônio Rodrigues? Não? Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo. Então a Bíblia ela é completa, é o Antigo e o Novo, né? Um tempo desse, pastor, não sei se o senhor lembra, acho que foi no início dos anos 90, ali passando para o ano 2000, que eles quiseram dividir a Bíblia, né? Para colocar nas escolas só o Novo Testamento, né? Não sei se vocês lembram daquele livrinho azul, que era o Novo Testamento, aí vinha um livro de Salmos e um livro de Provérbios, né? Só que aquilo ali não permaneceu, né? Porque eles estavam praticamente, né, pastor, dividindo a Bíblia. E a Bíblia tem que ser completa. A credibilidade é do Antigo e do Novo Testamento, senão não existia a Bíblia dessa forma, né? Então não permaneceu aquela maneira que eles quiseram fazer. Não, eu vou dar só o Novo Testamento aqui, distribuir nas escolas, né? Para o pessoal, para as crianças aprender, as pessoas que quiserem ler, só que não permaneceu, porque o que não é de Deus não permanece. Mas você pode observar que a Bíblia ela permanece e permanece para sempre, não é assim, né, pastor? Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Passará, a palavra de Deus. Glória a Deus. Tópico 3.2, abrangência. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, no plural, escrituras, se refere ao Antigo Testamento, algumas dezenas de vezes, Mateus 21:42, Marcos 12:10, Evangelho de Lucas 24:27, Evangelho de João 2:22, capítulo 5, versículo 39. Mas não lestes nas Escrituras, não leste na Escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina.
Evangelho de Marcos 12, 10. Pode passar isso aí. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento, e sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do novo e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, 2 Pedro 3:2, Antigo e Novo Testamento. Então, aqui no contexto das expressões paulinas, toda a escritura é inspirada por Deus, né? Não se restringe apenas ao Antigo Testamento, mas apenas o Novo, né? Que ele ainda estava escrevendo o Novo Testamento, né, pastor? Exato. Então ele fala aqui que é dos dois, né? É todos os 66 livros, ó. Aí vai ter uma referência em 2 Pedro 3:2, que é para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas, que foi o Antigo Testamento, né? Pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante aos vossos apóstolos. Então, a continuidade dos 66 livros. Tópico 3:3, o Manual de Deus, versículo 16, a parte B, e o 17. Proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo 3:16, parte B e 17. Além de ser valioso para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Pode passar. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Conclusão, todos juntos. 1, 2, 3. A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo os aspectos político, social e religioso das nações. Glória a Deus. Eu já vou agradecer a minha rica oportunidade aqui que eu tive hoje. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, aleluia. E já vou passar aqui para a secretária, missionária Rita, para ela dar continuidade. Graças a Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Maravilha de Deus, né? Vamos responder os versículos que vocês aprenderam, bem bonitos. Classe Soldadinhos de Cristo. Quem tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles? João 15:13. Aleluia, glória a Deus. Parabéns, Miguel. Classe Estrela da Manhã. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de apresentar contas. Hebreus 4:13. Muito bem, parabéns. A classe Estrela da Manhã tem hoje 7 alunos matriculados, 3 dos seus alunos ausentes, 4 presentes, nenhum visitante. Trouxeram 3 Bíblias e 4 revistas. Parabéns. Voltando à classe Soldadinho de Cristo, que eu não li
o total de alunos. A classe Soldadinho de Cristo tem 10 alunos matriculados, 7 dos seus alunos ausentes, 3 presentes, nenhum visitante, total de assistência de 3 alunos. Trouxeram 3 Bíblias, trouxeram 3 revistas e nenhuma Bíblia. O meu apelo é que vocês tragam uma Bíblia sempre na escola bíblica, tá bom? Vamos lá, classe Sol da Justiça. Continuem firmes na oração, sempre alertas ao horário e dando graças a Deus. Colossenses 4:2. Parabéns para a classe Sol da Justiça tem hoje 9 alunos matriculados, 4 dos seus alunos ausentes, 5 presentes, nenhum visitante, total de assistência na classe de 5 alunos. Jovens e adultos, a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Glória a Deus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Hoje a classe Jovens e Adultos tem 36 alunos matriculados, 21 dos seus alunos ausentes, 15 presentes ao total de assistência na classe. E nós fazemos um apelo para vocês. Qualquer material de escola do seu filho que vocês não estejam usando, tragam para cá, que as professoras saberão o que fazer. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Convido o pastor Vicente para dar a continuidade desse trabalho. Saúde a igreja na gloriosa paz do Senhor, amém? A irmã Vera tem alguma atividade ainda? Não, né? Só encerrar. Vamos orar em nome do Senhor Jesus e agradecer a Deus. Hoje nós estamos encerrando o primeiro trimestre de 2025. Foram 13 lições, janeiro, fevereiro, março, e agora em abril começa o novo trimestre, mais 13 lições. Convido os irmãos a perseverarem, aprendendo, e convidem pessoas, inclusive irmãos e irmãs da igreja, incentive a participarem. Nós postamos as aulas no canal da igreja, mas não é a mesma coisa como estar aqui presente, amém? Que Deus venha encher nossos corações de desejo, de vontade, de aprender mais de Deus juntos, no templo, em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso na sua presença, de podermos aprender mais de Ti, Senhor. Desejamos que o Senhor nos abençoe, meu Deus, nos dando graça, nos dando poder do alto, nos dando sabedoria e inteligência para aprender e ensinar no Teu templo, na Tua presença. Abençoa cada um de nós, meu Pai, que essas lições aqui ensinadas, ministradas, Senhor, traga edificação, crescimento ao Teu povo, à Tua igreja. Meu Deus, pedimos, ó Deus, agora por aquelas pessoas que se encontram enfermas, pedimos pela irmã Josefa, a diaconisa Josefa, a irmã Maria Melo. Meu Deus, abençoa também a Ana Rebeca, que está internada. Meu Deus, coloca as Tuas mãos sobre a vida dela, sobre aquela criança, para que não haja nenhuma complicação maior, que o Senhor dê logo a saúde dela, em nome de Jesus, Pai amado. Entra com a providência no que os Teus filhos precisarem, Pai. Pedimos, ó Deus, por aquelas pessoas que estão clamando, estão suplicando a Ti, ó Pai, através do clamor desta igreja. Ó, traz a cura, a libertação, a salvação, a providência, o socorro àqueles que estão clamando, Pai. Ó, nós também clamamos pela libertação, Senhor, daqueles que têm recebido a Tua palavra. Salva, liberta, Senhor, faz maravilhas. Te agradecemos, Pai, por este momento maravilhoso na presença do Senhor. Pai amado, nos leve em paz, em segurança aos nossos lares, Senhor. Nos livre de todos os males, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade para conosco, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do Senhor. Pai, eu também ainda quero pedir pelo meu primo Albani, que está fazendo aniversário hoje, que o Senhor dê muitos anos de vida a ele, saúde, que o Senhor o livre de todos os males, da violência. Ele trabalha numa área de risco, Senhor, que o Senhor guarde ele e a família dele. Te louvamos
pela tua bondade sobre nós. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus e agradecer a Deus. Hoje nós estamos encerrando o primeiro trimestre de 2025. Foram 13 lições, janeiro, fevereiro, março, e agora em abril começa o novo trimestre, mais 13 lições. Convido os irmãos a perseverarem, aprendendo, e convidem pessoas, inclusive irmãos e irmãs da igreja, incentive a participarem. Nós postamos as aulas no canal da igreja, mas não é a mesma coisa como estar aqui presente. Amém? Que Deus venha encher nossos corações de desejo, de vontade de aprender mais de Deus juntos no templo, em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso na sua presença, de podermos aprender mais de Ti, Senhor. Desejamos que o Senhor nos abençoe, meu Deus, nos dando graça, nos dando poder do alto, nos dando sabedoria e inteligência para aprender e ensinar no Teu templo, na Tua presença. Abençoa cada um de nós, meu Pai, que essas lições aqui ensinadas, ministradas, Senhor, traga edificação, crescimento ao Teu povo, à Tua igreja. Meu Deus, pedimos, ó Deus, agora por aquelas pessoas que se encontram enfermas, pedimos pela irmã Josefa, a diaconisa Josefa, a irmã Maria Melo. Meu Deus, abençoa também a Ana Rebeca, que está internada. Meu Deus, coloca as Tuas mãos sobre a vida dela, sobre aquela criança, para que não haja nenhuma complicação maior, que o Senhor dê logo a saúde dela, em nome de Jesus, Pai amado. Entra com a providência no que os Teus filhos precisarem, Pai. Pedimos, ó Deus, por aquelas pessoas que estão clamando, estão suplicando a Ti, ó Pai, através do clamor desta igreja. Ó, traz a cura, a libertação, a salvação, a providência, o socorro àqueles que estão clamando, Pai. Ó, nós também clamamos pela libertação, Senhor, daqueles que têm recebido a Tua palavra. Salva, liberta, Senhor, faz maravilhas. Te agradecemos, Pai, por este momento maravilhoso na presença do Senhor. Pai amado, nos leve em paz, em segurança aos nossos lares, Senhor. Nos livre de todos os males, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade para conosco, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do Senhor. Pai, eu também ainda quero pedir pelo meu primo Albani, que está fazendo aniversário hoje, que o Senhor dê muitos anos de vida a ele, saúde, que o Senhor o livre de todos os males, da violência. Ele trabalha numa área de risco, Senhor, que o Senhor guarde ele e a família dele. Te louvamos pela Tua bondade sobre nós. Amém. Deus abençoe a todos.